Então vamos lá, vamos para a segunda parte do O Rosário da Vida. Agora na página 28 em diante. Isto são umas insignificantes provas para dar a formação e mostrar aos viventes que o conhecimento é de equilíbrio, voltando ao lugar de origem, porque não nascerão mais aí, enquanto viverem aí, com a espiritualização, nunca disso poderão sair. Sim, porque enquanto existir o Sol, Lua, estrelas, água, terra, animais e vegetais, serão sempre os mesmos aí a nascer. E só por meio da imunização verão essa transformação dessas 7 partes aí deformadas nessas condições para o estado natural que é cá em cima na parte racional. E assim será feita a felicidade de todos, universalmente, por meio da imunização racional. E todos chegando em seus lugares de onde saíram. Tudo isto vão saber na escrituração, pois conforme vão sendo imunizados, vão sendo tiradas essas partículas do Sol, das estrelas e dos outros seres. O Sol vai diminuindo o seu calor, o seu tamanho, a Lua, as estrelas, e depois que todos estiverem cá, não existirá mais Sol, Lua ou estrelas. Vão desaparecendo nestas condições porque as virtudes de que se formaram são transportadas para a planície racional. Que tudo isso vão saber na escrituração. Antes de ser terra, o que era, antes de ser água, o que era e por que era, de onde principiou tudo, antes de ser sol, o que era o princípio da lua, estrelas, de tudo e de todos. Portanto, leiam com persistência diariamente. Isto é o conhecimento racional, de equilíbrio universal de todos. Por isso diz o título da obra, Universo em Desencanto. A palavra desencanto quer dizer felicidade. Desencantou-se, tornou-se feliz. Estava encantado e sofrendo amargurado, e agora vamos saber, tintim por tintim, na escrituração, com minúcias lapidadas, perguntas e respostas para todas as capacidades, coisas desse mundo, do que conhecem e do que desconheciam, o porquê do mundo e o porquê de tudo. Eis a razão de eu vos dizer quem é o racional superior, pois tudo isso vão saber na escrituração. O tempo demonstrará a todos o direito e a razão. A razão é confundida com o direito e o direito é confundido com a razão, porque sabe muito bem e conhece que o direito deformado é torto. Deformado quer dizer todos os viventes dessa terra, desse mundo, onde não pode brilhar o equilíbrio, pois todos são imperfeitos, cheios de defeitos, expostos ao desequilíbrio, desequilibrados, sem ideia firme, a não ser por capricho ou ódio, e não podem ser de outra forma, porque são filhos de uma natureza que não regula, toda imperfeita, e por isso procuram lapidá-la de todos os jeitos, de todas as formas, para poderem viver, para poderem aparentar o que não são. Agora pergunta o vivente, abre aspas, e tudo é preciso trato, fecha aspas, digo eu, trato aparente, trato para aparentar. A vida é de aparência e todos são traiçoeiros, traidores, aparentando o que não são e o que não são. Persistindo aí
o instinto da falsidade, da ferocidade humana, em contradição ao seu ser, porque humanitário só se viu no nome e brilha assim a desumanidade. O que vale a vida assim desse jeito, vale muito para o sofrimento dos próprios que a mantêm para as desilusões e recebem os golpes mais desesperadores, porque mantêm as aparências como elemento de prestígio. E assim os viventes à procura da felicidade sem base, porque onde está a aparência não está a felicidade. E quando o vivente começa a receber os seus golpes cruéis, uns por cima dos outros, é que enxerga como vivia enganado com a vida que parecia muito boa, mas que resulta em muito ruim, porque é raro aquele que não se desilude, ficando na vida de aparências, procurando a verdade e nunca encontrando, sempre ressabiado, desconfiado com tudo, com o pensamento sempre em sobressalto, como um carro desses guerreiros que vai esmagando o que deseja por conveniência. Pergunta o vivente, abre aspas, e no mundo todos são assim, fecha aspas. Digo eu, sim, e por isso o mundo é de sofrimento. Sofre o rico, sofre o pobre, sofre quem tem e sofre quem não tem. Todos sofrem. Então pergunta o vivente, abre aspas, e como podemos deixar de ser sofredores? Sofredores? Como será a abolição do sofrimento no mundo? Fecha aspas. Digo eu, muito pouco falta. Todos no mundo estão cansados de sofrer, por isso, vejam as gerações e as durações como são fantásticas na sua diminuição. Por quê? Porque o sofrimento é insuportável, derrotando grandes e pequenos, ricos e pobres, de todos os jeitos e de todas as formas. E continua perguntando o infante, abre aspas, como poderá o mundo ser radicado e salvo pela consistência divina? Fecha aspas. Digo eu, somente pelo esclarecimento dado pela divindade. Como são dados estes conhecimentos pela imunização racional. Ainda mais pergunta o infante, abre aspas, e todos alcançarão esta graça? A natureza de todos já é feita para alcançar? E por que nunca alcançaram? Fecha aspas. Digo eu, porque só agora é que apareceram as instruções para adquiri-la. E o vivente continua, abre aspas, e como pode o mundo todo adquiri-la? Fecha aspas. Respondo eu, é muito prático, por meio de livros ao alcance de todos. Aí no mundo vivem esses plebeus com as entranhas fracas de tanto pensar e no momento que leem, o raciocínio encontra-se tão abatido que acabam de ler e nada sabem explicar a contento, precisando ler constantemente para ir refazendo a saúde, fortalecendo a mente e guardando o que leem para terem em si o saber e saber esclarecer aos demais. Pois se o beabá, que é o beabá, custa na cabeça entrar, e levam anos estudando para saberem muito pouco, é necessário que agora, muito mais adiantados, leiam constantemente para poderem divulgar qualquer esclarecimento e desdobrarem em pensamento o que é e o que não é. As luzes do mundo são vagas ilusões e assim vivem os infantes, vagando por esse bosque amargurado, bosque dessa ilusão que quer fazer do mundo um céu aberto, e o que todos enxergam e veem cotidianamente é o céu da destruição, o inferno, onde os demônios sofrem as consequências dessas pétalas de serpente. E assim,
O mundo é um pássaro que criou todos esses pássaros que aí passam, nascem, crescem, morrem e desaparecem. E o mundo, sendo um pássaro, criando todos esses pássaros, tinha que dar a conhecer ao vivente que esse mundo também é passageiro, como todos os pássaros desse mundo são pássaros que passam. E sendo o mundo um pássaro, fabricante desses pássaros e de todas as ramificações, tinha que conhecer como vão conhecer, como estão principiando a conhecer, que este mundo é passageiro, e acabando-se o mundo, acabarão todos os passageiros, chegando em seus lugares, que é a parte racional já esclarecida. Todo vivente vagando nesse mundo como pássaro, passando nele suas passagens, tragáveis e intragáveis, sem ver a solução de todas essas passagens nesse mundo crepusculoso, cheio de grandezas aparentes, porque vive iludidamente onde não há nada sólido, principiando pela própria vida que de repente se transforma em outra vida. Onde estão as solidificações desse mundo e de tudo que existe? Em lugar nenhum. A vida é projeto que se constitui, diminui e desaparece. Onde está a verdade, se esta vida não é verdadeira? Se esta vida fosse verdadeira, não morreriam, eram eternos. O que é de verdade nesse mundo? Coisa alguma. Verdade no mundo, verdade no mundo. Somente aparências, e aparências não são verdades. Principiando pela própria vida, que parece ser muito boa, e de uma hora para outra acabou-se tudo. E assim é esse pássaro que é o mundo com suas passagens, todos e tudo, pois que tudo isso tinha que chegar o dia de todas as soluções, chegando agora a hora de todas estas certificações aqui feitas pelo racional superior. A solidificação e a certificação de todos é a imunização racional. E assim, expondo este conteúdo ao miúdo e ao mais graúdo de graúdo, que graúdo é o mundo, e todos que famigerados são, nessa fonte de perdidos, dizendo que a vida é essa mesmo, e ninguém se conformando com a natureza que tem e com a própria vida. Como diz o ditado, abre aspas, os papagaios falam bem, mas a valsa ribombeia e todos dependem do além, fecha aspas. Por isso, o mundo sempre foi considerado entre todos como uma coisa misteriosa, cheio de fenômenos. O mundo sempre foi interpretado como uma coisa indecifrável. Ninguém sabe quem o fez e o porquê da existência de tudo. Sempre aprendendo até morrer e nunca concluindo coisa alguma, conservando tudo, sempre misteriosamente. Essa vida é a vida dos encantados, que são todos os viventes que vivem mais angustiados do que contentes, pois vivem uma vida passageira de lutas, onde se geram as ambições, os aborrecimentos e o descontentamento. Os encantados vivem sempre preocupados no enfrentar a vida com as lutas dos sofrimentos, lutando e sofrendo sempre nessa vida de encanto. Encanto quer dizer tormento. Por isso a vida é tormentuosa. E atormentados vivem todos os encantados. Quando não é por isto, é por aquilo. Quando não é por uma coisa, é por outra. A vida sempre cheia de tormentos, sempre com uma infinidade de pensamentos, bons, maus ou intranquilizadores. Está aí a vida dos que não sabem viver e não sabem por que vivem.
porque são encantados e não sabem por que assim são, porque se soubessem já há muito teriam deixado de sofrer e aí não seriam mais como são. O desencanto está na imunização racional. O vivente imunizado vive como vivem aí os encantados. É por isso que a escrituração tem o nome Universo em Desencanto, feito para desencantar esses encantados e desencantando o mundo inteiro, salvando todos, mudando todos como da água para o vinho, mudando o modo de viver, por todos serem imunizados e os imunizados tudo conhecem. Encanto quer dizer sofredor sem solução, condenado aí a sofrer e depois morrer, devido ser encantado. Se não fosse encantado, não era sofredor. Se os viventes há muito soubessem o que são, já há muito também não seriam como são. Agora é que estão começando a saber, para deixarem de assim ser, por meio da imunização racional. Portanto, o que é o encantado? É um condenado, é um sofredor sem argumentos, por isso sofre e depois de tanto sofrer, morre. Por ser sofredor, é um condenado à morte, sem argumentos claros, limpos, perfeitos e sem defeitos. Não sabem dar solução de espécie alguma, não sabem porque assim são e muito menos o que são. O que são? Encantados. Por isso só sabem dizer que o mundo é de sofrimento, que esse mundo é de martírio e de todos os padecimentos cruéis. Só sabem dizer o que vem, o que se passa com todos, mas não sabem dizer o porquê assim são, nem muito menos o que são. Se soubessem o que eram, já há muito que assim não seriam e assim não viveriam. Mas, por não saberem ao menos o que são, vivem assim horrivelmente nesse tufão de angústias. E agora, por meio da escrituração universal de esclarecimento mundial do desencanto, todos se desencantarão e irão saber tudo minuciosamente. Os encantados nunca souberam de onde vieram, nem para onde vão, nem de onde esse mundo veio e para onde vai. Sabem que todos vão morrendo e o mundo vai ficando aí, mas não sabem o fim dele, nem muito menos o princípio. E assim esse encanto, que já perdura muito, está agora na hora de todas as soluções de tudo e de todos os seus feitos. Portanto, são encantados que agora estão começando a desencantar. Tratem de ler diariamente, sem perda de tempo, para não sofrerem mais do que têm sofrido e serem imunizados o mais depressa possível, para saírem dessa luta infernal, dessa angústia, para melhorarem em tudo, para ser resolvido tudo o que precisam. Então, não estão vendo que esta escrituração é de um Salvador, que sou eu, o racional superior, pondo a salvação em vossas mãos e nas mãos de todos? Os que têm a felicidade de conhecer agora o que estão conhecendo, tratem imediatamente de ler, com persistência, repetidas vezes, todos os trechos, todas as lições, para terem em si mesmo todas as bases, serem bem esclarecidos e poderem esclarecer aos demais. Serem bem esclarecidos para serem imunizados e adquirirem a imunização racional. E assim os encantados que nascem aí nesse encanto, que é esse mundo, julgando e pensando que a vida é essa mesma, mas nunca se conformando com o sofrimento, com as dores, com os padecimentos, nem com a morte. Ninguém se conforma com a morte na mesma hora, fazendo-se conformado com a vida e por isso dizem que a vida é essa mesma, caindo em contradições sempre por não se conformarem com o sofrimento e a morte.
Portanto, seus encantados, sejam mais reconhecidos do que estão vendo, o que estão sabendo nesta leitura, para o benefício de vós mesmos. Fica assim esse encanto moforento, todos aí mofados, esquadrejando tudo muito bem para verem se encontram bem, e ele sempre no infinito e o sofrimento tragando todos. Vive nesse encanto pavoroso, noite e dia, perdendo tempo com essa sabedoria que diz ser o mundo uma fábrica de cebosos. Sebo duro, sebo mole, sebo duro como pedra ou como ferro, mas tudo é sebo e por isso tudo se derrete. Se não fosse sebo, nada derreteria, mas é sebo de diversas espécies e de diversas formas. E assim está aí o encanto, e está agora em vossas mãos o desencanto e a salvação. Tem agora os viventes o verdadeiro mel em mãos, que é a escrituração da salvação eterna, feita pela imunização racional, que quanto mais o vivente lê, mais imunizado vai ficando até ficar integralmente com a persistência na leitura. Com a imunização, o vivente tem as soluções de tudo que precisa, e estas soluções de elevação, sempre na vida do vivente, que verá uma coisa nunca vista. Para o vivente ficar imunizado o mais depressa possível, é preciso ler diariamente, e quanto mais vezes, melhor. A vida futura será muito melhor do que essa vida moderna. Essa vida moderna é a vida do encanto, e a vida futura de todos é a vida do desencanto, onde imperará a imunização, e em vez de ser encanto, é desencanto. Em vez de ser espiritualização, de viverem de experiências, viverão imunizados e certos. Todos imunizados, vivendo muito diferente do que viviam, como da água para o vinho. Todos vivendo com a imunização racional, certos em tudo, unidos em todos os pontos de vista. Todos se compreendendo e entendendo e desaparecendo o sofrimento, os padecimentos, os queixumes da vida. E assim a vida futura será muito diferente dessa, porque todos se compreenderão, todos serão imunizados e a vontade de um será a vontade de todos. O que um sabe, todos saberão e todos viverão regulados. Acabam-se as desconfianças uns dos outros. Os viventes deixarão de viver desconfiados, porque o que um sabe, todos saberão. O que um faz, todos farão. Não haverão aborrecimentos, acabar-se-ão os enganos, ninguém poderá enganar um ao outro, porque uma vez o vivente imunizado, saberá o que todos saberão. A vida assim se tornará muito diferente dessa. Não há esse que não queira saber como é, como não é, como nasceu no mundo. Então, aí, a imunização racional, abrangendo todos e todas as mentes, sendo equilibradas para o ponto real, e as modificações sendo feitas entre todos, grandes e pequenos, como da água para o vinho, todos se entendendo, todos se compreendendo, todos obedecendo a esta base, porque todos dependem dela. Agora pergunta o infante, abre aspas, isto demorará? Fecha aspas. Pois não vai demorar. Eu estou aqui esclarecendo para os moribundos que no mundo estão chorando em dúvidas e em desconfianças. Sejam contemplados com esta coisa que há muito vem implorando e que só alcançarão com a imunização racional. Ainda pergunta o infante, abre aspas, mas por que o racional superior não trata imediatamente de fazer esta obra tão útil ao universo, a coisa mais útil que pode existir no mundo? Por que o racional superior não trata de fazer isso o mais breve possível? Fecha aspas. Digo eu.
Tudo estará realizado muito breve. Isso é um esclarecimento para abrir as ideias de que é a coisa mais útil nesse mundo em que todos estão implorando um modo diferente de viver, porque não resistem mais, resistindo, mas sempre se queixando, se lastimando da vida, como quem diz, abre aspas, é inútil viver no mundo nessas condições em que o mundo está. Não há garantias, não há sossego, não há felicidade, só ilusões e sofrimentos. A esperança é que consola, mas esta é que aborrece e amola. Fecha aspas. E o vivente sempre na esperança, recebendo os golpes do sofrimento, no mundo irresistível de viver. E por isso que eu vos digo que quando a escrituração for lançada no mundo, todos segurarão de unhas e dentes a imunização racional. Isso é apenas um chamado de atenção para aqueles que começam a pensar quando isto será e para os que pensam que nem todos no mundo vão aceitar ou que isso vai custar muito a ser aceito. Eu dou razão porque o vivente não conhece definitivamente o que é imunização racional, e sim está começando a conhecer agora. Quando a conhecer definitivamente, tintim por tintim, não pensará mais assim. Olha para o mundo que se passa e todos a dizerem, abre aspas, é a salvação de todos e a descoberta mais importante que existe no mundo, fecha aspas. E todos chorarão de alegria por todos os cantos. Quem é que quer levar a vida como estão levando, entre grandes e pequenos, cada vez a pior sempre? Isto é para vos chamar a atenção de como será acatada a imunização racional entre todos, a salvação universal. Salve!